Olá, me chamo Débora, sou formada em Pedagogia pela Unesp de Marília e mestranda pela mesma universidade. Vou apresentar o trabalho que se trata de um artigo e se trata de parte, né, da minha pesquisa de mestrado que está em desenvolvimento. Bom, sou bolsista CAPES, a minha orientadora é Elieusa Aparecida de Lima e a minha co-orientadora é a Tatiana Shinari Vieira de Moraes. Bom, aqui então eu trago a introdução, os aspectos do trabalho. As ações pedagógicas com as crianças que são analisadas nesse trabalho são resultado parcial, como eu falei, da minha pesquisa, né, que está em desenvolvimento. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com base em Marconi Lacasse 2003, e os estudos que são analisados se referem apenas a um eixo, ações pedagógicas com crianças. Os outros eixos eu vou especificar a seguir. Bom, o objetivo, então, desse trabalho é caracterizar as intervenções realizadas com crianças da educação infantil relativas ao processo de iniciação às ciências, considerando os princípios orientadores da teoria histórico-cultural. Bom, aqui, então, eu trago a articulação entre iniciação às ciências, educação infantil e teoria histórico-cultural, partindo do pressuposto que as crianças se mostram curiosas em relação aos elementos, né, pertencentes ao seu entorno, por meio das experiências e vivências do cotidiano, sendo capazes de se envolver com os elementos próprios do fazer científico. Nesse sentido, a iniciação às ciências com base na teoria histórico-cultural se apresenta como um caminho para superar premissas equivocadas que colocam em dúvida a capacidade cognitiva das crianças. Bom, como fundamentação teórica, eu trago os documentos legais e estudiosos da área. Os documentos legais, eu trago a Constituição Brasileira de 88, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 96, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, de 2009, e a Base Nacional Comum Curricular de 2018. Esses marcos legais, começando pela Constituição Brasileira, se apresenta como um marco, né, para a educação de crianças pequenas, porque passa a ser reconhecido como parte da educação básica e direito das crianças pequenas, deixando de ser uma assistencialista. Então, as demais leis, né, elas vêm complementando e reafirmando, né, esse direito e essa conquista histórica, né, da educação infantil, já colocada na Constituição. Referente aos estudiosos, então eu trago a Sônia Teixeira e a Ana Barca, a Daniela Barros e o Saulo Pequeno, que vem colocar então a importância de uma ação docente intencional, com uma base teórica que sustente, que oriente, né, no fomento, né, das ações pedagógicas, né, possibilitando o pleno desenvolvimento das crianças, sobretudo no caso específico desse trabalho, quando a gente pensa na iniciação às ciências com as crianças pequenas. Então, esses autores vêm falar dos princípios, né, da teoria histórico-cultural e da importância, então, de uma ação docente, né, intencionalmente organizada, né, e com bases que sustente, né, um trabalho pedagógico com as crianças pequenas. Bom, eu trago também a Terezinha Ottoni sobre a formação de conceitos, então ela vem falar da importância, né, da formação de conceito, né, das interações que a criança vem desde de toda a fase da criança, né, desde de pequena, mas e como, no caso, vai se formando esses conceitos, né, por exemplo, a questão né, da linguagem, né, a interação com os objetos, como a criança vai atribuindo significados. Então, no que diz respeito à iniciação científica, né, também trazendo então a discussão, né, da importância, né, dessa formação de conceitos, em relação à iniciação científica também. Trago também a Dominique
né, que ela vem falar, então, da iniciação às ciências na educação infantil, né, com base em estudos, né, em evidências que vem de estudos que vêm sendo feitos, né, colocando que as crianças, né, quebrando, né, com essas premissas equivocadas que acabam dificultando, né, uma iniciação às ciências, ou um trabalho com um conceito com as crianças pequenas, porque pressupõe que as crianças não têm capacidade cognitiva para se envolver com algo tão abstrato. Então, a Dominique, ela vem falar que esses estudos colocam que as crianças, desde muito pequena, elas são capazes de argumentar, de se envolver com problemas, de levantar hipóteses, e, portanto, sendo possível, sim, uma iniciação às ciências com as crianças pequenas, desde a educação infantil, né? Desde pequenas. Bom, aqui eu entro na parte metodológica do trabalho, trazendo então como que foi feito nesse percurso. Foi selecionado bases de dados e critérios de inclusão e exclusão. Bom, foram escolhidas duas bases, o portal de periódico da CAPES e o catálogo Atena da Unesp. Foram utilizados descritores com os operadores booleanos, então, ciência, or científico, em de educação infantil, not saúde, not educação física, e não foi utilizado, né, um recorte temporal, porque o intuito é compreender o perfil, né, dessa produção acadêmica referente, né, relativa a essa interface de estudo que está sendo investigada. Então, os critérios de inclusão: artigos revisados por pares, publicação na língua portuguesa, relacionados com a faixa etária de 0 a 6 anos de idade, e que incluíam a iniciação às ciências no contexto da teoria histórico-cultural. Os critérios de exclusão: temáticas relacionadas à infância com outros objetos de estudos, artigos que não abordaram o segmento da educação infantil, artigos que não mencionaram a articulação entre o segmento da educação infantil, né, iniciação às ciências, no contexto da teoria histórico-cultural. Foi utilizado também, né, para essa organização o formulário eletrônico do Google, colocando a referência completa, o título do trabalho, resumo, palavra-chave, link de acesso, interface com a iniciação às ciências, educação infantil ou a teoria histórico-cultural. Foi utilizado também o recurso localizar do arquivo em PDF, né, com o objetivo, então, para encontrar, né, as referências específicas de outros escritores, né, como, por exemplo, Vygotsky e a variação, né, e teoria histórico-cultural. Bom, a forma de análise, então, utilizada com base na análise de conteúdo da Bardan. Num primeiro momento, foram tabulados os dados gerais dos trabalhos relativos ao ano de publicação, região dos estudos e palavra-chave. Num segundo momento, foram estabelecidos eixos temáticos de análise, identificando as semelhanças entre os estudos com base no tipo de pesquisa, nos participantes, nos instrumentos e ações desenvolvidas, e dessa organização foram estabelecidos os eixos gerais de análise. Então, aqui eu retomo, né, o eixo que é foco desse trabalho de discussão, e os dois que eu havia mencionado. Ações pedagógicas com crianças, foram alocados 10 trabalhos, 2, formação de professores, alocado 4 trabalhos, e 3 trabalhos teóricos, que foram alocados 5 trabalhos. O conjunto final, então, foram de 17 trabalhos, de 17 estudos, né, artigos selecionados, e então importa destacar, né, que, somando aqui dá mais, porque esses trabalhos, eles se repetem em mais de um eixo. Bom, os resultados, então, dos dados produzidos foram organizado por elementos temáticos distintos, né? O total de 8, que eu vou apresentar o gráfico, né? A forma que foi organizada, sendo lúdico, midiático, escritor, leitor, manipulativo, artístico, oral, exploração do meio. Então, aqui eu apresento o gráfico, né, que foi organizado com as ações pedagógicas, e ele ficou um gráfico bastante extenso, então foi dividido em duas partes para ficar melhor para visualizar. Então, aqui, por exemplo, em relação à exibição de vídeo e imagem, a gente já consegue perceber com bastante expressividade
Depois vem a construção de protótipo, experimentos, desenho e a roda de conversa, e eu vou falar agora no próximo slide um pouquinho sobre isso. Bom, então aqui se apresenta, né, como mais expressivos, né, a partir dessa análise. Então, eu trago os autores, né, por citação autor-data, e aqui os elementos que são mais expressivos, né, que é a exibição de vídeo, a construção de protótipo, brinquedo, terrário, mural interativo, experimento, desenho e roda de conversa. Aqui, então, eu trago uma discussão teórica, né, em relação a essas ações que se apresentaram como mais expressivas, né, nas ações propostas com as crianças nesses trabalhos. Então, em relação à exibição de vídeo e imagem, eu trago para dialogar as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que vem falar, então, da importância de ações pedagógicas com as crianças pequenas que explorem, né, os recursos midiáticos, né, a tecnologia em questão e referente a a proposição, né, o fomento desses recursos como importante, né, para as crianças pequenas, né, nas aprendizagens das crianças pequenas. E em relação à construção do protótipo, brinquedo terrário mural interativo, eu trago aqui o Vygotsky, né, a Juliana e a Cassiana Magalhães. Então, aqui, tecendo uma discussão sobre a questão da atividade objetal manipulatória, a importância, então, né, do contato da criança com os objetos, essa interação com os objetos, que são importantes para o desenvolvimento cognitivo da criança, né, para as funções psíquicas. Então, colocando, né, a importância dessas questões, né, com base nesses autores. Bom, em relação aos experimentos, a Alessandra Arce, a Débora Silva e a Michele Varotto, que vem falar, então, da importância da iniciação às ciências com base na experimentação, quando se trata da iniciação às ciências com as crianças pequenas. Em relação ao desenho, a Yaeko, então ela traz o desenho, né, como uma linguagem, como uma forma de expressão, né, das crianças pequenas, as funções, né, psíquicas que são mobilizadas pelo desenho e enfatizando, né, que o desenho é uma forma de linguagem, né, pela qual as crianças se expressam. Quando a criança está desenhando, ela evoca, né, a questão ela representa o que ela viu, então a questão da imaginação, né, ela tem que voltar à imaginação, né, por exemplo, realizou alguma atividade envolvendo a iniciação às ciências, por exemplo, né, como em questão, um experimento que a criança realizou, enfim, a criança pode trazer isso para o desenho, então coloca, né, como a importância do desenho, né, como poderíamos, vamos dizer, uma segunda linguagem, né, pela qual as crianças podem se expressar. Então, em relação à roda de conversa, eu trago a Eleusa de Lima, então ela vem colocar aqui a importância, né, dessa interação entre as crianças e o professor, né, na roda de conversa. A criança ela tem a oportunidade de falar, de se expressar, né, aprende a ouvir, né, e a falar, consequentemente, né, comunicar suas questões, né, essa interação, né, com o grupo, o quanto isso é importante, né, na roda de conversa. Que entra também na questão, né, de Freinet, que Freinet também coloca essa questão da roda de conversa, né, da importância da roda de conversa. Em relação à brincadeira, então, eu trago a Suzana Marcolino, então ela vem, né, trazendo um resgate, né, da brincadeira na perspectiva, né, da THC, colocando a brincadeira como atividade guia das crianças pequenas, né, destacando isso como importante quando se pensa em ações pedagógicas com as crianças pequenas, valorizando sempre o lúdico e a brincadeira, né, nessas ações.
Bom, então, caminhando aqui para as considerações preliminares, os resultados, eles sinalizam que, né, houve, né, articulação, né, ocorre a articulação, né, se apresenta essa articulação das ações pedagógicas trabalhadas com as crianças, relacionando com as áreas da ciência, educação infantil e teoria histórico-cultural, porém apresenta a ausência ou uma pouca expressividade, né, da brincadeira nas ações pedagógicas desenvolvidas com as crianças. Por isso que eu trago ali a questão da brincadeira, não porque ela apareceu de forma mais evidente, muito pelo contrário, né, ela apareceu de forma pouco expressiva. Então, resgatando, né, colocando, trazendo o que a Marculino fala sobre a questão da importância da brincadeira. Então, a gente percebendo essa ausência, a gente caminha para uma outra questão que entra no repensar, então, a formação inicial e continuada de professores, né, porque é uma formação de professores intencional, direcionada com base em uma teoria que dê suporte, né, que, como a teoria histórico-cultural, que coloque a importância da brincadeira na educação infantil, né, como ela mobiliza diversos processos psíquicos da criança, isso sendo trabalhado na formação inicial continuada de professores, né, isso se reflete, então, em ações mais direcionadas, mais comprometidas, e que valoriza, então, né, a importância do brincar, né, da brincadeira, né, nesse caso, sobretudo em relação à iniciação às ciências, e também, né, colocando e destacando a brincadeira como uma atividade guia e trazendo o que os documentos legais colocam, né, que as diretrizes, por exemplo, que a brincadeira, ela, além de ser um direito da criança, né, ela tem que fazer parte, né, das interações, das ações pedagógicas propostas para as crianças pequenas na educação infantil. Aqui, então, apresento as referências. Agradeço pela atenção e fico aberta à disposição, né, a questões, dúvidas, e obrigada.